Fala rapaziada, aqui é o IkTalk e no vídeo de hoje, como pedido nos comentários, hoje eu vou estar falando sobre a última notícia do momento, a convocação do menino Ney para a Copa do Mundo. E aí, o que vocês acharam? Será que foi uma decisão boa? Será que foi uma decisão ruim? No vídeo de hoje eu vou estar falando dos pontos positivos do Neymar, os pontos negativos, algumas curiosidades dele. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtem o vídeo, deixem nos comentários e bora lá! E uma coisa que ninguém pode negar é que simplesmente o Neymar é um dos maiores jogadores da seleção brasileira. Ele simplesmente tem o marco de 79 gols em apenas 128 jogos, ultrapassando até o nosso querido Rei Pelé. Em todas as Copas do Mundo, ele sempre foi o centro das atenções. Em 2014, ele sofreu aquela grave lesão no jogo contra a Colômbia. Se não fosse essa lesão, ele teria dado muito mais resultados. Em 2018, ele voltou pressionado. Só em 2022 que todos achavam que ele iria trazer o Hexa para o Brasil, se não fosse aquele lance contra a Croácia. Só do fato do nome Neymar aparecer em uma convocação, traz a alegria de milhares de brasileiros que gostam e torcem para o Brasil. Por conta dos pontos positivos. O primeiro é pela experiência. Ele já jogou Copa, final de Champions, Olimpíadas, decisões gigantescas. Em um elenco jovem, isso conta muito. Outro ponto é que mesmo sem estar no auge físico, continua sendo um jogador diferente tecnicamente. Um passe dele pode ser a decisão de uma partida. E tem também a questão psicológica. Muitos jogadores da seleção cresceram assistindo o Neymar jogar. A presença dele pode aumentar a confiança no elenco. Sem contar que em jogos travados, aqueles jogos feios de Copa, que somente um lance pode decidir, você precisa de um cara que vai resolver. E somente ele consegue. E sinceramente, o Brasil ainda não encontrou outro jogador com o mesmo poder de decisão em momentos grandes. Por conta dos pontos negativos. O principal é o porte físico. Nos últimos anos, Neymar sofreu várias lesões em momentos decisivos. A Copa do Mundo exige muito esforço físico. Outro problema é a dependência. Durante muitos anos, a seleção brasileira jogou em função dele. E quando ele não trazia bons resultados, o time inteiro caía junto. Exemplo, o infeliz 7-1. E existe também a pressão fora do campo. Tudo envolvendo Neymar, notícias, vida pessoal, polêmicas e entrevistas. Isso pode afetar o foco da seleção. Também temos o fato de que ele está em fim de carreira. Saiu da Europa para os Emirados Árabes e agora voltou para casa, que é o Santos, que não vive uma fase boa. Além disso, muita gente acredita que o futebol brasileiro precisa começar um novo ciclo e parar de depender de jogadores da geração passada e dar mais espaço para os mais novos. Exemplos, o Endrick, Ryan, João Pedro, entre outros. Ele foi o jogador brasileiro mais jovem a marcar na Copa do Mundo desde o Pelé. A lesão dele em 2014 virou uma notícia importante, muito comentada, porque ele quase ficou paraplégico. Neymar participou diretamente de gols em praticamente todas as Copas que disputou. Mesmo sendo um dos jogadores mais criticados do Brasil, ele também é um dos mais decisivos da seleção nos últimos anos. E tem uma curiosidade impressionante. Muita gente critica o Neymar hoje, mas quando ele não joga, percebe-se o tamanho da falta que ele faz. O Neymar merece ou não merece ser convocado para a Copa do Mundo? Na minha opinião, se ele estiver bem fisicamente,
ainda merece espaço, porque jogador decisivo é raro de encontrar e o peso que ele carrega no nome é muito importante para a seleção brasileira. Mas ao mesmo tempo, o Brasil não pode depender apenas dele, como aconteceu no passado, mas levar ele ainda é uma ótima decisão, melhor do que ficar de fora. A seleção precisa ser forte, com o Neymar, sem o Neymar. E também acredito que ainda precisamos do Neymar, um camisa 10 que controla o jogo. No Santos ele não estava na sua boa fase, mas creio que na seleção ele deve jogar com a raça, a que sempre jogou. E como torcedor, vou assistir a cada jogo da Copa e torcer pelo melhor. Sempre, apesar das estatísticas, o futebol também é magia e tudo pode acontecer. E como torcedor, eu vou assistir todos os jogos do Brasil, porque o futebol não é somente estatísticas, é emoções, é magia e tudo pode acontecer. Agora, na opinião de vocês, se vocês fossem o técnico, vocês levariam o Neymar para a Copa ou deixariam ele de fora? Comentem bastante aqui embaixo, eu vou estar respondendo geral. E se você curtiu o vídeo, eu peço que dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque vai vir muitos conteúdos de futebol. E que venha o Hexa!